Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos um pouco mais sobre a vida vitoriosa. E hoje nós vamos nos dedicar estudando sobre o compromisso com a vida vitoriosa. Meus irmãos, você quer ter uma vida vitoriosa? Meu irmão, você quer obter uma vida vitoriosa? Existem alguns compromissos, existem alguns pré-requisitos para que nós possamos andar nessa graça de Deus para obtermos essa vida vitoriosa, essa vida que Deus ele promete para nós. Olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Você tem vivido essa vida em abundância ou você tem vivido uma vida cristã muito rasa, um cristianismo muito raso, que você não está enxergando vitórias na sua vida, que você não enxerga nem vitórias sobre o pecado, né, que você está envolvido. Deus ele promete para nós vitórias, ele promete uma vida abundante para nós. Então nós veremos aqui alguns pré-requisitos, nós veremos aqui algumas coisas que nós temos que saber e alguns compromissos que nós temos que assumir para obter a vida vitoriosa, para caminhar em direção à vida vitoriosa. Olha, a primeira coisa, você precisa saber de alguns mistérios que Deus revelou para nós. O primeiro mistério que já foi revelado para nós nas Escrituras, no Novo Testamento, é a existência da igreja. É a questão dos gentios e judeus fazerem parte do corpo de Cristo. Perceba, meus irmãos, a igreja é o corpo de Cristo e você precisa saber que está inserido no corpo de Cristo. Todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, eles fazem parte agora do que a gente chama de corpo de Cristo, fazem parte do que a gente chama de igreja. E eu não estou me referindo aqui à igreja local, estou me referindo à igreja universal, à igreja invisível, à igreja que toda pessoa da face da terra que crer em Cristo vai fazer parte dessa igreja invisível, que é o corpo de Cristo. Independente da denominação da pessoa aqui na terra, se ela creu verdadeiramente em Cristo, ela já faz parte do corpo de Cristo, ela já é inserida no corpo de Cristo. E a Bíblia, de diversas maneiras, em diversas localidades, nos ensina que quando nós cremos em Cristo, nós somos batizados em um só corpo pelo Espírito Santo. Isso está dito para nós em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Nós somos batizados ou inseridos, identificados no corpo de Cristo, nesse corpo glorioso, nesse corpo espiritual que o Espírito Santo nos coloca a partir do momento em que nós cremos nele. Então, a partir desse momento, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Agora nós temos uma finalidade dentro desse corpo de Cristo. E Cristo, ele se apresenta como sendo o cabeça. Porque lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, é dito assim: Ele quem? Cristo, ele é a cabeça do corpo da igreja. E nós estamos inseridos agora em Cristo Jesus. Jesus ele se apresenta como a cabeça, e quando a gente fala cabeça, é a parte dominante, é aqui que sai o comando, é aqui que é a parte que domina todo o corpo, é do cérebro que saem os comandos para o corpo estar obedecendo. E nós estamos inseridos agora no corpo de Cristo, tendo Jesus como nossa autoridade, tendo Jesus como nosso Senhor, tendo Jesus como nosso Salvador, porque nós estamos inseridos no corpo de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso foi um mistério revelado no Novo Testamento. Foi um mistério que estava oculto em Deus, que ele ainda não tinha revelado, a questão da existência da igreja em si, a questão de judeus e gentios fazerem parte do mesmo corpo, porque no Antigo Testamento a gente percebe que Deus escolheu um povo específico, um povo aqui nacional, a nação de Israel. Mas agora, no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, sua morte na cruz, todas as pessoas podem fazer parte do povo de Deus, que é esse povo que é chamado de igreja, o corpo de Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus Cristo. Meu irmão, você tem uma segurança tremenda fazendo parte desse corpo de Cristo, porque a Bíblia nos diz da seguinte maneira, que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você está seguro em Cristo Jesus, você está inserido no corpo de Jesus Cristo, você faz parte da igreja gloriosa de Jesus Cristo. Você precisa saber disso. Note
Eu não estou falando de igreja local. Ela é importante e a gente vai ainda falar dela. Só que eu estou me referindo agora da igreja corpo de Cristo. Você tem certeza que faz parte dessa igreja? Olha, existem pessoas que fazem parte da igreja local, se batizaram, se tornaram membros de uma igreja e talvez são até bem ativas dentro das atividades dessa igreja local. Mas essa pessoa, apesar de fazer parte da igreja local, ainda não faz parte da igreja universal, da igreja de Cristo, da igreja invisível. Por quê? Ela entrou numa igreja, mas não entrou no corpo de Cristo pela fé. Ela ainda não creu em Jesus Cristo, não se rendeu a Jesus Cristo. É alguém que está dentro da igreja, mas está em rebeldia para com Deus. E se ela morrer nessa situação, ela irá para o inferno. Ela não tem as moradas celestiais com uma certeza na sua vida, porque ela não está inserida em Cristo. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós estamos inseridos em Cristo. E a nossa vida está escondida, segura, oculta em Cristo. E em Deus nós estamos seguros. Lembra daquilo que Jesus Cristo falou? Que as suas ovelhas, ninguém as arrebatará da sua mão. Olha, o meu Pai que as deu é mais poderoso que todas as pessoas, e da mão do Pai ninguém pode arrebatá-las. Isso é segurança. Meus irmãos, isso é segurança de salvação. E você precisa ter essa certeza, se você já faz parte do corpo de Jesus Cristo. E então, isso nós devemos saber, que nós já fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. E uma segunda coisa que nós devemos saber é sobre a existência ou a morada, melhor dizendo, a morada de Cristo em nós. Agora, Cristo habita dentro de nós. Olha, lá em Romanos capítulo 3, nos é dito que pelo fato de nós sermos pecadores, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. Então note, essa era a nossa condição natural, mas a partir do momento em que você creu em Jesus Cristo, a partir do momento que você foi inserido no corpo de Jesus Cristo ele também faz morada no seu coração. E lá em Colossenses nos é dito o seguinte: Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, Cristo habita dentro de nós, Cristo habita dentro de você. Meus irmãos, isso é pré-requisito para que você obtenha uma vida vitoriosa. Você não consegue obter uma vida vitoriosa sobre o pecado, por exemplo, ter uma vida abundante, onde você usufrui das certezas das bênçãos de Deus aqui na terra, se você ainda é ignorante com respeito à igreja, se você ainda é ignorante com respeito à moradia de Cristo na sua vida, que Cristo, ele está com você, habita dentro de você. A vida eterna dele, que é dele, pois ele é a vida eterna, agora habita dentro de nós e nós temos essa vida eterna. Olha, meus irmãos, Paulo, de diversas maneiras, ele expressou essa certeza que Cristo habita dentro dele. Ele diz o seguinte, olha só as frases em diversos locais que ele vai citando. Ele fala da seguinte maneira: Cristo vive em mim. Você lembra que você já leu algo parecido na Bíblia? É um versículo da Bíblia, é Paulo dizendo, olha, agora Cristo vive em mim. Ele tem essa certeza. Ele também se expressa da seguinte maneira: para mim, o viver é Cristo. Note que ele tem certeza absoluta que Cristo habita dentro dele. Ele também diz assim: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Olha, agora Cristo está comigo, Cristo está em mim. Ele tem essa certeza. Ele também fala da seguinte maneira: será Cristo engrandecido no meu corpo. Olha, ele sabe que Cristo habita dentro dele e ele agora quer glorificar a Cristo. São coisas, meus irmãos, que nós precisamos saber. Tudo bem, a gente precisa saber disso sobre a igreja universal, a igreja invisível, que Cristo é o cabeça e nós estamos inseridos. Nós precisamos saber disso também, que Cristo habita dentro de nós e essa é a esperança da nossa glória. Cristo em vós. Isso são coisas que nós precisamos saber. Nós precisamos consumir na Bíblia e ter isso em nossa mente e em nosso coração. E agora, a gente vai ver que nós precisamos viver pela fé. A palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, isso é repetido no Novo Testamento, diz da seguinte maneira: o justo viverá pela fé. Isso é dito em Romanos, é dito em Gálatas, mas foi dito primeiro lá em Abacuque: o justo viverá
pela fé. Meus irmãos, é repetido na Bíblia, em Hebreus também da mesma maneira. O justo viverá pela fé. Você agora precisa viver pela fé. Você precisa viver motorizado pela fé. A fé ela precisa ser a sua força motriz, a qual vai te impulsionar a você viver confiando em Deus aqui na terra. Para que você possa obter uma vida vitoriosa, você precisa crescer e se fortalecer na sua fé. Como que a sua fé pode ser fortalecida? Em que você vai confiar? Você tem bases para confiar? Olha, a fé não é um tiro no escuro. Você não deve e não pode viver dessa maneira. Eu simplesmente acredito e não tenho razão para acreditar. Não, a Bíblia, você vai perceber que ela é a nossa base racional para que nós tenhamos a nossa fé nela. É na palavra de Deus que a nossa fé é fortalecida. E é quando nós confiamos na palavra de Deus é que nós obtemos uma vida vitoriosa. Quando nós confiamos na palavra de Deus, nós vamos obter vitórias sobre o nosso pecado. Então você precisa assumir um compromisso de saber algumas coisas, saber sobre a existência da igreja, que você faz parte dessa igreja, saber sobre Cristo habitando em vós, isso é uma realidade, não é uma promessa futurística, não, já é agora, Cristo já habita dentro de você, e você precisa assumir esses compromissos agora, de crescer na fé, de acreditar na palavra de Deus, porque a nossa fé vem pela pregação da palavra de Cristo, a nossa fé é aumentada, é crescida e fortalecida na palavra de Cristo. Com isso, eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 6. Olha só o que diz aqui sobre os compromissos que você deve assumir com Cristo para que você possa obter uma vida vitoriosa. Olha só o que diz o versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: sabendo isso, olha, você tem que saber alguma coisa. E o que você tem que saber? Você não pode ser ignorante nisso. O que você tem que saber? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Você tem que saber que Cristo morreu. Você tem que saber que você morreu com Cristo. Você tem que saber que o seu velho homem foi crucificado com Cristo. E você tem que saber que agora você não é escravo do pecado. Você tem um outro dono agora, um outro Senhor em sua vida, que é Deus. Ainda que a gente peque aqui, e evidentemente, enquanto vivermos aqui, nós iremos pecar, você não precisa e nem pode viver como escravo do pecado. O pecado já não é mais o seu Senhor. Você precisa saber disso. O que eu preciso saber? Que Cristo morreu, eu morri com Cristo e fui identificado com Ele na sua morte. Você precisa saber disso. Então, saiba disso, meu irmão. Você morreu com Cristo. Quando Cristo morreu, você estava inserido lá na cruz com Jesus Cristo. Ele estava morrendo a morte que era para ser a nossa morte. Perceba, Jesus Cristo foi o nosso substituto. Ele nos substituiu lá na cruz. Então, isso você tem que saber. Agora, o segundo passo é o versículo 11. Já que você sabe disso, você precisa se considerar, ou seja, isso que está na sua mente tem que descer para o seu coração. Você tem que crer, você tem que acreditar nisso daí. Diz assim o versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Já que eu sei que eu morri com Cristo, agora eu vou me considerar que realmente eu morri com Cristo, eu vou me considerar morto para o pecado, e que eu tenho um novo Senhor, eu tenho um novo Deus, eu posso andar em novidade de vida. Então perceba, a verdade primeiro precisa ser conhecida, você precisa saber. Para segundo, a verdade agora ela precisa ser considerada, crida, acreditada, é a verdade entrando no seu coração. E o terceiro passo, qual que é? Agora você precisa viver como tal, você precisa agora que essa verdade que estava na sua mente, que desceu para o seu coração, ela tem que dominar todo o seu corpo, e você tem que oferecer o seu corpo em sacrifício a Deus, que é o terceiro passo dito para nós no versículo 13, que diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O que Paulo está dizendo?
Antigamente, quando vocês tinham pecado como Senhor, vocês usavam os membros do seu corpo para pecar. Você usava a sua mão para pecar, você usava os seus dedos para pecar, você usava os seus olhos para pecar, os seus ouvidos para pecar, você usava a sua língua para pecar. Todo o seu corpo você usava para pecar, a sua mente você usava para pecar. Mas agora, o pecado não é mais seu Senhor. Você morreu para o pecado, você morreu com Cristo e Cristo ressuscitou e você foi ressuscitado junto com Cristo. Você está andando em novidade de vida. Qual que é o seu compromisso agora? Usar esse mesmo corpo não mais para pecar, mas para glorificar a Deus. Então, use agora a sua mão para glorificar a Deus. Use os seus dedos para glorificar a Deus. Use os seus olhos para glorificar a Deus. Use os seus ouvidos para glorificar a Deus. Use a sua língua para glorificar o Senhor. Use a sua mente, os seus pensamentos para glorificar a Deus. Use todo o seu corpo para a glória do Senhor. É isso que Paulo está nos ensinando agora. Você precisa saber, você precisa crer e você precisa viver como tal. Viver realmente como alguém que morreu para o pecado e estar vivo para Deus. Meus irmãos, nós precisamos assumir esse compromisso para obtermos uma vida vitoriosa. Você precisa saber que você está no corpo de Cristo, que Cristo habita dentro de você, que você tem que viver agora pela fé. Você não consegue a vida vitoriosa através das suas obras, do seu esforço e da sua capacidade, mas é simplesmente pela fé. O justo viverá pela fé. O justo permanece vivo pela fé. O justo alcança a vida vitoriosa pela fé. Então nós temos fé em Deus, fé na palavra de Deus. E a nossa fé na palavra de Deus, evidentemente, vai nos conduzir a obedecermos a palavra do Senhor. Nós somos induzidos a boas obras pela fé verdadeira que nós temos na palavra de Deus, porque ela nos conduz para as boas obras. Note, você tem que viver pela fé e você vai caminhando por uma vida vitoriosa a partir do momento que você assume esse compromisso com Deus, assume esse compromisso pela fé, assume esse compromisso de santidade, onde você conhece a palavra de Deus, onde você crê na palavra de Deus e onde você obedecerá a palavra de Deus. São os primeiros passos que nós tomamos para obter uma vida vitoriosa. Você quer ter aquela vida abundante, aquela vida que mana leite e mel, como a terra de Canaã? Você quer ter a vida espiritual já crescida, com maturidade? Você então precisa viver pela fé e assumir esse compromisso com Deus. Então, como que está a sua vida? Como que está o seu compromisso com o Senhor? Assuma esse compromisso com Deus, de você conhecer mais a Deus, a palavra de Deus, acreditar nessa Bíblia e andar conforme a Bíblia nos ensina. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa, cada dia mais, caminhar, rumar para a vida vitoriosa em Cristo Jesus pela fé.